é o Toffoli querendo reescrever o passado, né? O ministro do Supremo, Dias Toffoli, anulou todas as decisões da Lava Jato contra o executivo Marcelo Odebrecht. Para o ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba, sob o comando do então juiz Sérgio Moro, foi parcial e agiu em conluio com a acusação. Um dia antes dessa decisão do Toffoli, a segunda turma do STF já tinha abolido a pena por corrupção passiva imposta ao ex-ministro José Dirceu na Lava Jato. Ele foi condenado a quase 9 anos de prisão. A decisão do Toffoli foi tomada depois de um pedido da defesa do Marcelo Odebrecht. Em abril de 2017, vamos relembrar, o executivo descreveu em depoimento como foram repassados 300 milhões de reais da empresa para o PT. Dentro dessa relação, eu disponibilizava, quer dizer, negociava com eles valores no processo mais ou menos acumulado, que ao longo de entre 2008 e 2015, acabou sendo um montante que eu acabei disponibilizando para eles ao redor de 300 milhões de reais. Desses 300 milhões de reais, e aí eu elaboro um pouco mais à frente no outro relato, teve 2 momentos onde houve pedidos de contrapartida específica para 2 pleitos. Tá? O resto entrava dentro de uma relação ampla, onde simplesmente ia se negociando valores em função de uma agenda grande que a gente tinha com eles. O Marcelo Odebrecht também contou que uma conta chegou a ser aberta para fazer repasses financeiros para o Lula. Para o nosso controle, nós chegando provisionamos então 35 milhões de reais desse saldo exatamente na conta amigo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele que era para necessidades pessoais do Lula, mas na época era para o projeto político do Lula. Instituto Lula, seja lá o que for, qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 35 milhões. Essa decisão do Toffoli movimentou as redes sociais, né? Muita gente publicou um comunicado oficial da Odebrecht de 2016. Ali no auge da Lava Jato, a empresa admitiu que errou e mencionou que adotaria medidas anticorrupção. Está aí a nota oficial da Odebrecht na época. Só que agora a turma na internet fez uma versão debochada dessa nota, né? E acho que a gente tem também a imagem. A Odebrecht não reconhece que participou de práticas impróprias em sua atividade empresarial, por isso a Odebrecht não pede desculpas. Consta, estamos assim, é impressionante. Não só o desmanche de tudo, né? Eu jamais imaginei que a gente fosse passar por algo assim, mas assim, a tentativa de apagar completamente o passado, tudo o que aconteceu, com provas e mais provas e delações, acordo de leniência, dinheiro recuperado. De repente, a gente vai fingir que nada disso existe. Eles vão tentar, né? Se eles tivessem aquela maquininha do Men in Black, daquele filme, eles iam fazer todo mundo esquecer tudo que a gente sabe que aconteceu nos vários verões passados, né? O Toffoli já se colocou no papel de editor do país. Ele fez essa analogia uma vez com a missão muito nobre dos ministros da Suprema Corte, que é de preservar a Constituição, não é exatamente de editar o país, né? Mas ele se colocou, né, nesse papel um tanto megalomaníaco. E a Malu Gaspar, que é autora de um livro sobre a organização, a Odebrecht, né? Ela chamou de super terça do judiciário. Esse dia fatídico aí que qualquer brasileiro de bem ficou um tanto deprimido, né? Tivemos a anulação do Dirceu como corrupção passiva, tivemos também o Fachin tomando uma decisão favorável a Romero Jucá e Renan Calheiros e essa questão aí do Toffoli com o Marcelo Odebrecht. E aí, se juntar tudo, o grau de promiscuidade da coisa é um desafio homérico para alguém como eu ou a Ana tentar explicar para os nossos colegas, os nossos amigos gringos. Não tem professor jurista do naipe, e eu também acompanho e aprendo muito com os comentários nas redes sociais e na Oeste, com o professor Marsiglia, não tem jurista competente o suficiente para fazer um americano entender, né? Assim,
O Toffoli é aquele advogado que trabalhou com o Dirceu, que tentou por 2 vezes ser juiz e bombou na prova da magistratura, depois foi colocado lá pelo Lula num congresso que teve uma sabatina durante o período de mensalão e petrolão, ou seja, uma avaliação enviesada, para dizer o mínimo. Esse vai lá e beneficia depois o Marcelo Odebrecht, que é nada mais nada menos que o filho do pai, do amigo do meu pai. Toffoli é o amigo do meu pai, e o filho foi lá e foi agraciado por isso. Então, de novo, Lacombe, eu acho que quem melhor lidou com essa situação toda, e eu estou ansioso para ouvir a aula do professor Marsigli, tudo, eu não vou nem tanto pelo campo do direito, que não é a minha especialidade, mas basta até um leigo, né? Basta ter alguma noção geral para você ver o absurdo de tudo isso que está acontecendo no Brasil, da inversão. Mas até aqui, quem melhor tentou descrever isso, porque é uma espécie de pornochanchada, né, foi o nosso amigo Paulo Souza, do canal Hipócritas, que ele chega em casa e fala para a mulher, que reapareceu depois de um tempo, ué, mas e a outra? Não, não existiu nada disso. Mas como não? Eu vi as fotos, eu vi, você confessou. Eu falei, não, mas o juiz disse que foi anulado. E ele depois reaparece, mas já dá tchau de novo, né? Porque está indo embora para farra, né? Porque é isso, né? O Brasil, infelizmente, e dói dizer isso, não é um país sério. Não é um país que tenha um Estado de Direito, não é um país com nenhuma segurança jurídica. Como o Pedro Malan dizia, né? No Brasil até o passado é incerto, e estamos aí com um editor dizendo que tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu, que a empresa confessou, que pediu desculpas, que mudou o nome por vergonha e para tentar, obviamente, se esquivar das consequências, né, do que fez, nada disso aconteceu. Os ministros estão dizendo agora que não, nada para ver aqui, circulando, vamos embora, enquanto que o Bolsonaro, com o recurso do Braga Neto, continua inelegível, com multa de não sei quantos mil aí, centenas de milhares de reais. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Porque, afinal de contas, fez uma reunião com embaixadores e isso acho que é grave no Brasil, viu? Precisamos que você apoie a nossa causa. É algo inacreditável diante de tudo que a gente viu, de provas apresentadas na Lava Jato, de repente tudo desaparece, está tudo anulado por um ministro do STF. Eu não vou nem me alongar, Lacombe, vou deixar esse imbróglio para o professor Marcílio explicar, porque realmente o americano não entende. Até porque quando o americano faz uma pesquisa sobre car wash, né, a Lava Jato, ou coloca ali Odebrecht, Braskem, o primeiro resultado dessa pesquisa, é o site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Não é nenhum noticiário, nenhum jornal dando a notícia. É o site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com a seguinte notícia. Abro aspas para o documento do Departamento de Justiça. A Odebrecht, um conglomerado global de construção com sede no Brasil, se declara culpada hoje e concorda em pagar uma multa combinada de pelo menos 3,5 bilhões com B de dólares para resolver acusações com autoridades nos Estados Unidos e na Suíça. Aí você desce um pouquinho o documento e está escrito lá. A Odebrecht concordou que a multa criminal apropriada é de 4,5 bilhões de dólares, sujeita a uma análise mais aprofundada da capacidade da empresa de pagar o total das penalidades globais. Em processos relacionados, a Odebrecht também fez acordos com o Ministério Público Federal no Brasil e com a Procuradoria-Geral da República na Suíça. Aí tem tem aspas do procurador, né, Capers, que foi o que conduziu esse acordo com a Odebrecht e o Departamento de Justiça. Aspas para ele. Essas resoluções são resultado de um esforço multinacional extraordinário para identificar, investigar e processar um esquema de corrupção
altamente complexo e duradouro que resultou no pagamento pelas empresas acusadas de perto de 100 milhões de dólares em subornos a funcionários de todos os níveis do governo em muitos países. Fecho aspas. Então, assim, esse é um documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, por mais que o amigo do meu pai, ele tente editar o que aconteceu no Brasil, não tem como apagar um documento desse do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, a grande questão, né, muitos perguntam, mas e aí, o que nós vamos fazer? Eu vou levantar essa bola para o professor Marcília. Realmente, eu não sei, não imagino que nós possamos fazer diante de uma corte que deveria ser unicamente constitucional e que, infelizmente, hoje a sua composição, já que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição extremamente importante para a nossa República, essa composição, infelizmente, é uma composição política e ativista. Pois é, professor, a Odebrecht fez, ela não fez, né? Nunca houve. Então, não é crime. Mas em outros países, como disse a Ana, nada mudou. Por que o Brasil, professor, tem de ser assim, tem que ser dessa maneira? Pois é, Lacombe, olha, como vocês disseram, tem coisas que são tão contraintuitivas de se explicar que se tornam de fato impossíveis de se compreender. Agora, o que o STF fez, e aqui a gente precisa fazer essa ressalva, ele fez algo que foi não tratar dos fatos. Ele ficou na porta dos fatos, ele ficou na antessala dos fatos ao anular essas delações e ao anular esses julgamentos. Isso significa que o STF tratou de prescrição, tratou de competência, tratou de suspeição, o que a gente chama no direito de jurisprudência defensiva, que é quando a corte, para não avaliar o mérito, para não entrar na essência do debate, para não falar dos fatos, ela fica no entorno dos fatos, julga o entorno dos fatos e torna com isso desnecessário encarar de frente os fatos que precisam ser avaliados e julgados. Por isso a gente chama de jurisprudência defensiva, porque é o juiz se defendendo de ter de fazer a sua tarefa de avaliar os fatos. O STF, ele anulou por essas questões incidentais, por essas questões jurídicas acessórias, e não porque os fatos não existiram. Eles não contaram, e deveriam ter vindo a público contar isso, que os fatos não estavam sendo desmentidos ao se anular. Mas eles não fizeram. E não fizeram porque interessa muito a eles, de fato, reescrever a história. Interessa muito a eles, de fato, fazer com que as pessoas acreditem que aqueles fatos não existiram, que aquilo tudo não houve. Mas não, do ponto de vista jurídico, esses fatos não foram e não poderiam ser desmentidos. Seria uma completa insanidade, né? Alguém confessar tão desbragadamente fatos como esse, como a gente viu nos vídeos, e depois agora um juiz desdizer tudo aquilo que foi dito por tantas pessoas de tantas formas diferentes. Então, essas anulações foram feitas por essas questões incidentais. E é curioso que, óbvio, prescrição só acontece quando o juiz não julga, competência é algo subjetivo, suspeição de